façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Nessa história, e isso é muito importante, Gerson, é que todas essas políticas, uma delas você chegou, que foi o ponto do Afeganistão. Para mim foi um ponto, foi um início muito ruim do governo Biden, para mim, no que diz respeito a todos. Para a política externa, para quem analisa a política externa, porque foi uma vergonha militar, mas não somente uma vergonha militar. Foi um erro de estratégia na Ásia Central gigantesco, porque quando você cede aquela base aérea, que era a principal base aérea que existia naquela área, que tinha realmente capacidade de interferência em toda a Ásia Central, você não só entrega para o Talibã, como deixa todo aquele equipamento. Exato, foram 2 coisas, né? Foi o abandono da posição geopolítica. Isso. E, aliás, 3 coisas. A vergonha internacional, porque a fraqueza, ela atrai agressividade. Então, exato, quando você se posiciona de forma fraca, você está mostrando para os seus inimigos que eles podem fazer o que eles quiserem com você, que nada vai acontecer, o que tem muito a ver com a resposta que Israel está programando agora. Você tem a questão da fraqueza, você tem esse ponto que é um ponto importante da capacidade de projeção de poder. Inclusive a própria embaixada não estava em nenhum planejamento do governo Trump você fazer a retirada das tropas, retirando a embaixada, retirando a base aérea, largando e deixando civis para trás, inclusive, e com aquela imagem que acabou se tornando emblemática do ponto de vista da falta de planejamento, que você tem um Galaxy decolando com gente pendurada nas rodas. Sim. Quer dizer, é uma coisa inimaginável. E o pior, você retirou os militares, que inclusive perderam vidas ali, houve um atentado, houve militares perdendo vida, fuzileiros navais, e você tem os militares saindo antes dos civis. Quer dizer, isso é uma loucura. Ou seja, essa operação... Fora os aliados que ficaram deixados para trás. Não sei se você viu o ótimo filme O Intérprete, com o Jake Gyllenhaal. Exatamente essa mesma situação, porque você deixa um ativo que é muito mais caro você formar realmente toda aquela massa que foi criada ali no Afeganistão de pessoas que trabalhavam para a embaixada, trabalhavam para serviços de inteligência, e você larga esse pessoal para trás na mão do Talibã. Isso foi uma loucura. Sem falar que as famílias são constituídas, né? O pessoal casou, tinha filhos, você tinha toda uma relação que foram anos ali de convivência. Então, aliás, tem gente até que faz um pouco dessa projeção, mais ou menos o que acabou acontecendo com o Kurdistão, com os curdos também, mas aí é um outro capítulo. Mas essa prática dos Estados Unidos, que foi inaugurada no governo Biden, de você passar para a comunidade internacional essa posição ambígua, isso tem atraído não só a questão da guerra na Ucrânia, que muita gente acha que é um pouco de arrogância do Trump quando ele diz que se ele fosse o presidente a guerra na Ucrânia não teria acontecido. Eu defendo e tenho meus argumentos para dizer que eu concordo plenamente com ele, não por nenhuma razão de ser simpático ao Trump ou não, é porque a política externa do jeito que ele conduzia em relação à OTAN e à Europa, ela não conduziria a guerra na Ucrânia, ou seja, ela evitaria a guerra na Ucrânia. Interessante, porque são 2 questões, né? Não só na questão da dissuasão, do ponto de vista de força, do Putin olhar para o Trump e falar assim, esse cara é maluco, ele teria eu não sei como é que ele vai responder, que tem um componente de dissuasão importante, mas você diz também do ponto de expansão da aliança da OTAN como uma provocação desnecessária. Não, porque o Trump, ele tinha uma posição pragmática em relação à OTAN. Então, o Trump, ele é aquele cara que, quando chegava na reunião com os chefes de Estado da OTAN, todo mundo ficava incomodado com a presença dele, porque ele era politicamente
incorreto, porque ele chegava e dizia, olha, não faz sentido eu manter todas essas tropas aqui na Alemanha, gastar todo o dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte americano, para defender vocês de um inimigo que vocês estão fazendo o segundo gasoduto, vocês estão fazendo uma transformação da matriz energética da Alemanha, retirando as usinas nucleares, ampliando a compra de gás russo, e ao mesmo tempo vocês querem que eu fique aqui com tropa gastando um baita do dinheiro, se vocês não estão gastando nem 2% do orçamento do PIB, né, que é o que estava acordado no acordo da OTAN, você tinha que direcionar 2% do PIB para a parte de defesa, ou seja, ele tinha uma posição crítica em relação à OTAN. Tudo que ele falou aconteceu. Exato, então ele queria fazer por bem, acabou acontecendo por mal. Exato, mas por isso que eu digo que ele teria evitado, porque o que aconteceu, a escalada que aconteceu, quando você vê aquela concentração de tropas ali na Bielorrússia, na parte, até mesmo no sul ali, na Crimeia, aquilo foram meses de concentração de tropas. Sim. E aquela sinalização, com certeza o Trump teria ido ele falar diretamente com o Putin e dizer o que tá pegando. E ele teria dito o seguinte, olha só, não existe essa possibilidade de invasão da Ucrânia. Qual é o problema? Então vamos fazer o seguinte, a Ucrânia ela caminha para a União Europeia, mas não vai caminhar para a OTAN. Sim, é uma negociação. Ele teria impedido, e eu acho que você negocia, e o Trump, eu falo isso era um ótimo negociador. Por experiência de quem negociou 3 contratos com ele. Você me contou. Eu digo, é alguém que gosta de negociar, inclusive sempre de uma posição de força. Alguém que você não quer estar do outro lado. E ele tem a noção do ganha-ganha. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito, esse pragmatismo. Ele respeita muito o seu legítimo interesse de querer o melhor para você. Ele respeita muito. Uma forma que eu negociava muito com ele, e por isso que a gente foi bem sucedido, eu falava assim, olha, eu entendo seus interesses, mas eu tenho os meus. Então, o meu é esse, o seu é esse. O que a gente pode fazer para que os dois tenham os interesses atendidos da melhor forma possível? E sempre foi uma forma que foi muito bem. Mas voltando para o Biden, o governo Biden ele passa essa imagem de debilidade, é verdade, mas eu creio sim, e aí tem a ver com o curso que você conduz já há tanto tempo, que é um baita curso. Quem não faz, até o Vladimir agora é teu aluno também, né? Que é o nosso parceiro do estudo bíblico, né? Ele não tem turma aberta, mas pro Vladimir eu falei, pô, entra aí na turma. Ele ficou perplexo de ver o material produzido, mas no seu curso você coloca uma coisa que eu creio que está na chave do que está acontecendo, tanto na Ucrânia quanto em Israel hoje. É essa implosão que acontece aqui nos Estados Unidos. Então a gente vive um momento de debilidade, de fragilidade dos Estados Unidos sem precedentes. Então é claro que muitas pessoas falam que todos os impérios, né, eles tendem a um momento, né, em que você vai ficando débil e aquela situação, o tal da nova ordem mundial, ela vai se alterando. Essa proposta de um mundo multipolar que a Rússia apregou, que a China apregou e que o Brasil também, com o Celso Amorim, ele tem colocado isso de uma forma bem contundente, ela é legítima do ponto de vista dos interesses de cada um dos países. Agora, a fragilidade que os Estados Unidos hoje demonstram, e aí entra essa questão, por exemplo, nós estamos hoje com um presidente dos Estados Unidos em Israel que não tem a liberdade de ação, por exemplo, de fazer uma intervenção militar nesse momento, porque o próprio Congresso americano ainda está em litígio para poder autorizar parte das coisas que ele tem que autorizar. Então, a justiça seja feita, exceto a parte de liberação de verba, que eu acho que essa sim depende mais do Congresso, ele poderia agir, e esse é o meu ponto, por isso que eu disse que eu tenho muitos filhos. E vai agir se for preciso, não há dúvida. A justiça seja feita ao Joe Biden, ele tem agido de forma correta desde o início do conflito. Ele condenou o Hamas imediatamente, ele logo no início da crise mandou um strike group com porta-aviões para lá, agora recentemente mandou um segundo, tá com uma força de... Vai chegar semana que vem, tá com 2.000 Marines de grupo de resposta rápida para cá, que tem uma força de dissuasão, porque 2.000 Marines fazem um belo estrago, né? Até porque a gente não pode esquecer que
se você pegar, e aí para nossa audiência eu faço essa sugestão, se você olhar a localização das bases americanas ali particularmente no Golfo Pérsico, naquela região por onde passa todo o petróleo produzido, né, e que acaba tendo que passar pelo Estreito de Hormuz ali, que é um ponto de tensão com o Irã. Que tem sido, né, que é um dos pontos, aliás, que os Estados Unidos há muito tempo estão deixando o Irã fazer o que quer no Estreito de Hormuz, evitando um certo conflito. E uma das questões que os americanos desde a Segunda Guerra Mundial garantiram, aliás, é uma das coisas que garante o dólar, inclusive, é que os Estados Unidos são os garantidores do comércio global. Exato. E particularmente do petróleo, que interessa o mundo todo. Mas particularmente do petróleo. Ali, então aquela região é uma região que tem uma concentração de bases aéreas, de bases logísticas. Então quando a gente fala dos Estados Unidos apoiarem Israel, os Estados Unidos nunca colocaram tropa americana e de certa forma Israel se ufana disso também, né? De que nunca usou tropas estrangeiras dentro de Israel para a defesa de Israel. Então eu não creio que é tanto nesse sentido, quando você fala assim dos 2.000 Mariners e tal. É uma força de dissuasão. Mas eu creio que a logística que é o ponto fundamental. Quando você olha Israel, o tamaninho de Israel, da Guerra dos 6 Dias ou de Yom Kippur, hoje você tem o mesmo tamaninho de Israel com um nível de tecnologia astronomicamente... A disparidade do Israel para os países árabes em volta aumentou muito. Aumentou muito. Agora, o que acontece quando você escala a tecnologia? Você demanda uma capacitação de cyberspace, e que Israel domina isso muito bem, mas que para você transformar isso numa área de operação de guerra, você tem que conectar vários sistemas. E isso que quando você aproxima um strike group como esse, um porta-aviões, e ele traz junto ali, tem um cruzador, tem vários destroyers, tem submarino nuclear, tem vetores de... existe a presença de dissuasão que você está colocando, é verdade, mas existe também o que ele traz de conjunto de guerra eletrônica de cyberspace. E quando você integra esses sistemas, aí você tem um controle... do avião que... A WACS como é que é? A WACS é como... Você vê, o Brasil, por incrível que pareça, ele tem de fabricação nacional da Embraer. Que bacana. Quando os caças brasileiros decolam, eles decolam atualmente, é uma coisa interessante que às vezes as pessoas olham assim, você tem um F-35, ou o Brasil agora está adquirindo, né, os Gripen, que são suecos. Hoje em dia, um piloto de caça, quando ele vai interceptar um alvo, etc., ele não enxerga o alvo, ele decola sem ver o alvo, ele é levado para o local onde ele vai fazer o disparo de armamentos, sem enxergar o que ele vai atingir, e ele faz a evasão sem ter visto o alvo, porque quem faz esse controle todo é justamente essa aeronave que faz esse papel de link do vetor de combate com o alvo que foi levantado também pela inteligência eletrônica e que usa inteligência, inclusive, artificial. Daqui a pouco alguém vai dizer aqui no chat qual é o nome do avião. Ele tem tipo uma antena em cima, né? Eu chamo de AWACS porque é a sigla, né? Mas o Brasil ele não usa aquele com aquela antena em cima, mas ele tem um que parece um grampeador. E é fabricado pela Embraer. Eu acho que é o único país da América Latina que tem a capacitação de ter o seu próprio avião de controle de espaço aéreo que você consegue engajar um alvo. Só que, obviamente, que os Estados Unidos têm isso no estado da arte, está integrado com um sistema de satélites próprio, etc. Então, hoje mesmo teve um lançamento da SpaceX, de mais um, do Falcon 9, mais uma missão da Starlink. Então, a gente vê o nível de tecnologia que tem, por exemplo, uma SpaceX, que é do Elon Musk, né, que na verdade ele é cliente daqui, e ele está aqui pertinho também, fazendo parte dos lançamentos ali em Canaveral, mas é interessante que é uma PPP, uma parceria público-privada, né? Então você vê que a tecnologia hoje é muito elevada, só que o uso dessa tecnologia exige uma logística que é uma disparidade tão grande para o que existe ali no entorno de Israel, que você realmente é como você combater pessoas na idade da pedra. Agora,